Olá, boa noite a todos. Estou chegando aqui agora, eu já vi minhas colegas Mônica, Daniela Barreto entrou, Larissa Leitão, muita gente chegando aqui para participar. Muito bom. Renato Farias, conselheira Andressa, seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vinda. Janaína, muito obrigado pela divulgação, Janaína. Show de bola. Doutora Silvana, nossa diretora e conselheira da OAB também, seja bem-vinda. O doutor Leone vai chegar, eu marquei com ele para ele chegar aqui, ele precisa atrasar um pouquinho, 8h05. Mas foi bom porque eu vou aproveitar esse espaço aqui, minha gente. Doutor Lucas Cavalcante, juiz aqui de Pernambuco, seja bem-vindo, doutor Lucas. Foi importante para eu aqui fazer um registro para vocês de alguns avisos da associação, rapidinho, bem rapidinho. Primeiro dizer para vocês, né, se puderem, boa noite, doutor Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Se puderem, acessem o perfil do Instagram da associação e se inscrevam, né? Vamos fazer várias lives, agora no mês de maio ainda tem várias, vou passar aqui o calendário. E se puderem também, procure nosso canal do YouTube. A gente está montando o canal do YouTube porque em breve faremos seminários e congressos totalmente virtuais, transmitidos pelo YouTube para todo o Brasil. Doutora Gilmara, conselheira da OAB, seja muito bem-vinda, doutora Gilmara. É uma honra tê-la aqui conosco. E esse projeto de lives no Instagram, ele está começando e no mês de maio temos programação por todo mês. O professor Leone acaba de entrar, já ouvi aqui. Já para antecipar vocês, na próxima segunda-feira, às 18 horas, nós vamos ter doutora Valdete Souto Severo, juíza do trabalho da 4ª Região, autora de vários livros, estará debatendo as perspectivas do direito do trabalho no atual contexto do Brasil com a doutora Silvia Nogueira, nossa conselheira federal, diretora da associação. Deixa eu colocar o doutor Leão na conversa. Bom, e na terça-feira nós teremos a doutora Luciana Conforte. Doutor Leone, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham. Som e imagem, tá tudo legal? Tá tudo certo? Estou vendo o senhor perfeitamente. Só para finalizar aqui, doutor Leone, aqui, pessoal, no dia 19, terça-feira, doutora Luciana Conforte, juíza aqui do TRT da 6ª Região, e Márcia Santos. Na quarta-feira, doutora Carolina Tupinambá, membro da Academia Brasileira de Letras, vai estar comigo para a gente falar de inovações tecnológicas no direito do trabalho. Enfim, programação extensa, mas hoje nós vamos conversar com o doutor Leone Pereira, que é pós-doutor em Direito, professor do curso da MAGE, né, doutor Leone? E também uma pessoa que tem uma atuação na docência do trabalho muito presente também nas redes sociais, o que faz com que o diálogo com uma pessoa mais jovem, doutor Leone, tenha ganhado o Brasil inteiro, né? Eu já acompanho o Instagram do senhor e o seu canal no YouTube há muito tempo e vejo que o senhor hoje é uma pessoa de referência no Brasil inteiro. E para nós da TP, é uma satisfação muito grande. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra do senhor, salvo engano, lá em Pipa, Rio Grande do Norte. O senhor esteve lá, não teve? Estive lá sim. Pronto. Eu lembro desse congresso, eu estava lá. Foi lá que eu comecei a conhecer o trabalho do senhor e seguir nas redes sociais. E assim, foi um dos nomes mais pedidos para a gente trazer para essa nossa live. Então, doutor Leone, seja muito bem-vindo à live da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco. Fique à vontade para suas primeiras palavras. Olha, vamos lá. Então, primeiro, doutor Leonardo, boa noite. Eu agradeço, fico honrado com o convite, com o espaço, com a participação. Também agradeço a presença de todos, né, nesse momento sem precedentes da nossa geração. E eu acho que espaços assim, que se preocupam em transmitir de maneira gratuita conhecimento, informação, eu acho que tem que ser enaltecido. Então, parabenizar o trabalho que você está fazendo. Grandes lives, né? Grandes nomes também que estão sendo chamados. Um grande abraço a todos aí de Pernambuco, uma cidade que sempre que eu fui aí, eu fui muito bem recebido, povo muito querido, muito acolhedor. Espero que um dia a gente possa viajar novamente, né? Voltar com o presencial, mas por hora estamos aqui na parte virtual, né? Que a gente acaba matando a saudade um pouco, pelo menos, desse contato, né, virtual. Eu sempre fui muito de viajar, dando aulas, palestras, tudo. Estou sentindo bastante, mas pelo menos de maneira virtual a gente consegue aí nos aproximarmos, né,
e tratarmos da nossa querida e amada área trabalhista, não é isso? É verdade, Leão. Quando passar essa pandemia, certamente nós faremos algum evento presencial, porque é muito bom ter esse contato virtual, mas nada supera o olho no olho, o network que os congressos geram. Então, não tenha dúvida, nós vamos incomodar o senhor com um convite para vir a Pernambuco para nosso próximo evento, certamente, não tenha dúvida Por disso aí. favor, eu já Tá, agradeço joia? e já aceito de plano já. Com certeza será o maior prazer. Tá, joia, Toleone. Toleone, a gente hoje vai conversar sobre as duas principais medidas provisórias que entraram em vigor na esfera trabalhista durante esse período de pandemia, a MP 927 e a 936. Mas nós vamos falar também um pouco, né, de perspectivas, né, dessas MPs também para o futuro. Mas antes eu não posso deixar de perguntar ao senhor se, na sua visão, essas duas MPs que vieram para um momento muito peculiar da história do Brasil, inclusive, elas cumpriram o propósito para o qual foram destinadas, na sua visão? Olha, vamos lá, quer dizer, essa reflexão ela é muito interessante, né? Tudo começou basicamente na Lei 13.979, 2020, né? E depois o Decreto Legislativo 6. Mas se a gente destaca as MPs trabalhistas, realmente a 927 e a 936 elas se destacam, elas sobressaem. O que chama muita atenção na MP 927, eu acho que, e começa por ali, não tem como não abordar esse ponto, a gente vai aprofundar, lógico, lá na frente, mas é o seu artigo 2º. O artigo 2º dessa MP traz o princípio da prevalência do acordo individual. Eu acho que isso tem que ser sempre destacado, sempre enaltecido. Até no voto, o ministro Edson Fachin, ele acabou levantando esse debate, dizendo que o direito do trabalho estaria criando uma nova hierarquia das normas. Quer dizer, algo sem precedentes, a força que a gente iria dar ao acordo individual. Então a gente sabe que lá, em tese, tirando a Constituição Federal de 88, todo o plano infraconstitucional poderia ser superado por um acordo individual entabulado entre as partes. Partindo da premissa, e já trago a primeira reflexão, que trabalhador nesse momento está fazendo um verdadeiro acordo. Nós temos rigidez na manifestação de vontade, ou simplesmente ele está assinando qualquer coisa pensando em salvar o seu emprego, né? É uma situação realmente inspiradora para todos, mas muito se debate hoje, né? Quer dizer, essa questão da manifestação de vontade, até que ponto ele está existindo ou não nesse momento. Nesse momento da live, nós já temos mais de 3 milhões de acordos individuais que foram entabulados à luz dessas MPs. Então a gente já consegue visualizar quantas ações e potenciais ações já estamos discutindo no começo aqui dessa live. A gente cai para o artigo 3º. O artigo 3º, num rol meramente exemplificativo, num rol taxativo, traz possibilidades de medidas trabalhistas para enfrentamento do novo coronavírus. É porque muito pouco, só fazendo um parênteses, muito pouco se fala, mas o artigo 3º diz assim, dentre outras medidas, ele abre um leque exemplificativo. Perfeito. Não é? E aí nós temos, posso chamar de Leonardo, né? Em vez de doutor Leonardo, pode chamar de Leone também, para a gente deixar mais informal, mais descontraído, até né? porque doutor é somente o senhor, eu não cheguei nesse nível. Imagina, né? De forma nenhuma. Eu sempre falo, né? Essa titulação, eu falo para quem não segue, né? Não é por soberba nada disso, é para dizer valorizar, que vale a pena investir nos estudos. Eu sempre falo para quem não segue. Assim, eu também comecei lá atrás, não vim de família de juristas, eu brinco, eu sou Pereira da Silva, eu tenho os 2 sobrenomes mais comuns do Brasil. Então, qual é o grande investimento que você sempre tem que fazer na vida, né? Em conhecimento, em informação e conhecimento. Eu acho que é uma grande arma que a gente tem sempre nas mãos. Estamos sempre aprendendo, não é verdade? É verdade. Então, o artigo 3º, ele traz um rol exemplificativo, né? E dessas medidas todas que estão lá, teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, questão de férias individuais, férias coletivas, feriados, suspensão de contrato, etc, etc. A gente já está numa outra fase. O que eu venho percebendo, até do escritório e também de uma realidade de São Paulo, que serve o Brasil inteiro naturalmente. A utilização das férias, ela está se exaurindo, né? Lógico que mesmo nós, enquanto advogados, a gente já ia aconselhar os nossos clientes assim, olha,
antecipa férias individuais, lógico que ela inovou, trouxe até a possibilidade de negociar, antecipar férias futuras, Verdade. antecipar férias ainda que período aquisitivo incompleto. Ela mitigou a questão do pagamento das férias, mas o pessoal já voltou. Outro ponto que ela autoriza banco de horas negativo. Muito difícil, porque a empresa teria que continuar pagando para depois compensar em até 18 meses. Sim. Então, Leonardo, o que eu estou sentindo agora é que assim, a medida provisória 927, as suas ferramentas, elas se exaurem no teletrabalho, que continua e veio para ficar. Saiu estudo, inclusive, da Forbes, dizendo que grandes empresas multinacionais já estão estudando no teletrabalho de maneira permanente. Permanente, Estão perfeito. pensando em 25% do trabalho humano, ou back-office, ou administrativo, sendo teletrabalho para sempre, porque elas vão ter economia com instalações físicas, o que é natural. E a gente está descobrindo que muita coisa é possível fazer à distância, utilizando Leone, ferramentas tecnológicas. Pode falar. Leone, só registrar a presença do nosso presidente Max Maciel, que já está no chat, e acabou de ingressar agora o doutor desembargador Bento Herculano, do TRT. Bem Herculano, grande amigo, olha só, sempre uma honra. Grandes presenças, autoridades aí presentes. Então, Bem Herculano é um grande amigo pessoal, é alguém que eu tenho muita admiração enquanto pessoa e também enquanto jurista, desembargador. Então, realmente, a gente fica muito feliz e honrado com a presença, né? Então, eu enxergo, eu estou percebendo já isso, até da militância prática, que você entende que a própria MP 927 ela vem se esvaziando, né? Ela vem, aquelas medidas iniciais, elas já foram utilizadas, estão sendo utilizadas nos seus resquícios, e agora a gente está, a meu ver, numa segunda fase, que é a MP 936. Então a gente já está na possibilidade da redução proporcional da jornada e do salário, bem como da suspensão temporária do contrato individual de trabalho, né? Leonardo, o que está acontecendo? E eu queria debater e ver se você concorda ou não com essas reflexões. É óbvio que, como advogado, a gente está orientando bastante, né? Redução proporcional da jornada do salário, o complemento que o trabalhador vai ter com o percentual incidindo sobre o seguro-desemprego. Só que perceba o seguinte, como advogados ou advogadas que estão nos acompanhando, nós temos segurança jurídica para indicar o acordo individual, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal? Não. Eu, particularmente, não. Não. É óbvio que a decisão do Supremo trouxe mais força, Isso. mas não dá para afirmar que há uma segurança jurídica Ela não no foi nem sentido da meritória. empresa evitar ações, não é? Pode falar. Ela não foi nem meritória, ela foi sede cautelar. Então, Isso é importante, isso é muito importante, quer dizer, ela não foi, vamos dizer, exauriente, como a gente diz na teoria geral do processo, ela foi no aspecto liminar, no aspecto cautelar, né? Então a gente tem que analisar isso de maneira ainda exauriente, essa decisão ainda não foi tomada. Então isso, e outra, muitos acordos individuais foram entabulados, eu posso falar pelo menos aqui em São Paulo, que eu venci muito aqui, antes mesmo da MP 927 e 936, as empresas já foram determinando por acordo, assinando alguma coisa. Isso consubstancia um ato jurídico perfeito? Teve validade, não teve validade? Vai evitar o aviamento de ações? Então, esse é um grande problema que eu enxergo. Milhares de ações. Alguns chegam até a dizer, não sei se vai chegar a esse ponto, em milhões de ações. Então, nós teremos realmente um cenário de 5, 10 anos aí de muita discussão, muito debate trabalhista, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero trazer uma verdadeira reflexão. Já começando com o meu sogro, e partindo para o seu escritório. Hoje mesmo tivemos uma notícia muito triste aqui em São Paulo, que o restaurante Galetos encerrando as suas atividades, restaurante tradicional aqui de São Paulo, com uma rede em vários shoppings, tudo. O próprio Fogo de Chão mandando embora 95% dos funcionários. Então, uma realidade muito triste. E muitas empresas, diante desse cenário, e elas estão perguntando para a gente, enquanto advogado, se o acordo individual vai trazer segurança jurídica. E a gente responde, depende, que é uma péssima resposta, depende de N fatores. Muitas empresas aqui, Leonardo, estão optando pela dispensa mesmo. E aí eu vejo muito aluno, muito seguidor falando o seguinte, mas os empresários têm que ter um pouco de razoabilidade, de proporcionalidade, de bom senso, salvar emprego. A gente até percebe iniciativas assim, mas a gente pergunta, como é que eu posso exigir do empresário que ele mantenha os vínculos empregatícios nesse atual cenário? Nunca a gente teve tantas duplicatas honradas. E os clientes estão ligando assim,
pode protestar. Não tem dinheiro, não Até tem porque, dinheiro, doutor protesta. Leone, até porque, doutor Leone, é um consenso, inclusive econômico, que vencido o assolamento da pandemia, porque ela vai ser persistente, mas vencido a grande crise da pandemia, as coisas não voltarão ao consumo imediatamente anterior. Tem Exatamente, uma adequação para exatamente. isso. Mesmo que a gente acabe agora a pandemia hoje, o consumo não será o mesmo nos próximos dias, evidentemente. Então, realmente o cenário é muito complicado a médio prazo, né? E Curto eu prazo. vejo, assim, Leonardo, muito interessante essa sua colocação também, porque, assim, eu vejo que muita gente, a gente fala com todo respeito, mas, assim, acha que, assim, primeiro que acho que não caiu a ficha de tudo que a gente está passando. E segundo que, de repente, o vírus ele vai sair e tudo vai voltar ao status quo, o que Não não vai. vai acontecer. Muitos dizem que o planeta nunca mais será o mesmo. Isso tem que ficar claro na cabeça de todos. A gente vai ter que reconstruir as relações sociais, pessoais, jurídicas, né? Será uma outra realidade, né? O consumo ele vai voltar paulatinamente, a nossa confiança. Pense em empresas em dificuldade financeira, quais vão sobreviver? Então, o que eu acho, e é uma crítica construtiva, o Estado, o governo, em sentido amplo, ele não ainda promoveu um grande incentivo aos empresários para a manutenção do emprego e da renda, que é a parte tributária e a parte Sim. previdenciária. Os Sim. empresários têm três grandes espadas: a parte trabalhista, previdenciária e tributária. O que eu sinto, infelizmente, é o governo soltando medidas para postergar as dívidas. Mas em nenhum momento os empresários estão se sentindo acolhidos na parte tributária e na parte previdenciária. Então, nesse cenário, eles estão falando, doutor, não tem como manter o emprego. E agora a gente começou agora também com PDVs, sem passar pelo sindicato, e o empresário não está com medo de ação, fala, eu já tô lascado mesmo. Assim. Então, já entra com a ação, já comparece à audiência, tenta fazer acordo. A ação não está amedrontando, muito pelo contrário, estão pensando na sobrevivência da empresa e muitas estão encerrando as atividades. Então é um cenário muito preocupante. Eu acho assim, é óbvio que a vida e a saúde das pessoas é o que há de mais importante, isso é indiscutível. Mas a gente tem que, paulatinamente, ou até de maneira emergencial, pensarmos também nessas questões econômicas, financeiras, trabalhistas. Então, é algo que eu estou trazendo em toda a live. Eu quero que as pessoas não nem concordem comigo, mas que pelo menos reflitam e a gente procure fazer reflexões mais no sentido macroscópico do que a gente vem fazendo. Né? O senhor acredita, doutor Leone, que após a grande crise dessa pandemia, né, porque eu disse, ela deve ser persistente por um bom tempo, ainda vai haver gente adoentada por muito tempo, mas a grande crise e falta de leito, uma hora vai voltar a uma condição aceitável. Você acha que passado, a gente hoje vive um momento em que indubitavelmente existe uma interpretação de crise, uma hermenêutica de crise e até uma jurisprudência de crise, ou seja, interpretação jurisprudencial específica para esse caso. Mas as MPs trazem coisas novas, ou seja, que não pensávamos. O senhor acha que vai deixar algum legado para pós-pandemia? O que está na 927, na 936, vai ter algo que vai se permanecer após pandemia, porque foi uma boa ideia, foi algo que realmente veio para ficar, ou se eu acho que passada a pandemia a gente volta às mesmas diretrizes e afincos de antes? Olha, essa sua reflexão ela é muito interessante. Né? Talvez o que eu vou falar seja polêmico, mas tenho que trazer. Né? Eu já faz um tempo, mesmo antes de tudo isso, eu já acho que a nossa querida legislação trabalhista já merecia uma verdadeira reforma, mas uma reforma de verdade. Né? Não de como ela foi feita, mas eu defendo um código de trabalho, um código de processo de trabalho. Quer dizer, como eu estudei em Portugal e português, estudei na Espanha, e assim, você vê que lá eles tiveram uma preocupação, passaram por reformas, Portugal tem código de trabalho e código de processo de trabalho, quer dizer, tudo dialogando com a própria Constituição, quer dizer, a modernização da legislação. Eu dou muito tempo aula, já mais de 15 anos nesse mercado, e assim, Leonardo, é muito triste. Exemplo básico, sempre ir buscar no CPC as nossas regras. Eu acho a falência da área trabalhista. Você tem que buscar toda essa aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Eu acho um absurdo, eu acho uma aberração. Eu acho que nós teríamos condições, eu estou dando um exemplo simples, tá? De termos o nosso Código de Processo de Trabalho
parrudo. O que não falta aqui no Brasil é jurista de peso, jurista de não estar aí bem Herculano, aí um dos grandes nomes do país e outros também. Quer dizer, nomear uma comissão de notáveis e, sério, nossa, a gente teria plenas condições de fazer algo realmente interessante. O que eu acho que isso vai deixar de legado é, na minha concepção, tá? Se a legislação trabalhista já não se coadunava mais com a realidade do mercado laboral, agora muito menos. Então nós teremos que fazer reformas, e quem sabe até um código de trabalho, um código de processo, que vai vir depois, mas aproveitando aquilo que de positivo as MPs trouxeram. Pelo menos reflexões de novas regras, novos institutos. Pergunto, faz sentido a gente ter essa dicotomia, outro exemplo simples, empregado, trabalhador, ou nós temos diversas relações intermediárias aí no meio? Como disse a saudosa professora Alice Monteiro de Barros, os trabalhadores em zona gris e cinzento intermediária. Quer dizer, te dou um exemplo, a intermediação de mão de obra por plataformas digitais, subordinação por algoritmo, gig economy, sharing economy. Quer dizer, é muito precária a discussão, empregado ou é trabalhador? É uma discussão muito superficial. É uma nova relação trabalhista que merece uma legislação específica. Assim, é uma discussão rasteira, entende? Assim, a gente precisa encarar e aprofundar possível essa discussão, né? Nós recebemos aqui, doutor Leone, vou chamar Leone, deixa eu ver. Leone. Nós recebemos aqui André Zipper, né? Advogado paranaense. Grande ícone. Quem sou eu falando disso perto dele? Ele é um dos poucos especialistas do Brasil disso, né? Pois é. E doutor André Zipper, eu já conheço o trabalho dele, ninguém apresentar uma última obra dele. Ele me trouxe um exemplo de modelo de terceirização em plataforma digital. Seguinte, uma plataforma digital construída no Vale do Silício permite que eu, do Brasil, coloque um texto para tradução em aramaico e uma pessoa lá do Egito ou dos Emirados Árabes realiza o serviço. A plataforma digital é dos Estados Unidos, o contratante é do Brasil, o contratado é do Egito. Nosso código nada responde. Nós não temos solução. Aí eu coloquei essa questão para o doutor Bruno Freire, dia 11, agora, segunda-feira. Doutor Bruno, situações como essa, a gente resolveria sem criar um código de processo de trabalho. Um código de processo de trabalho, e Leonardo, nós estamos atrasados já nisso. Ou seja, se coadunando com o que o senhor acabou de dizer, nós já deveríamos ter um código de processo de trabalho. Inclusive porque, Leone, sempre foi a jurisprudência trabalhista que norteou as mudanças na esfera, no processo civil. E agora a gente está ficando para trás, sempre utilizando supletivamente o Código de Processo Civil o tempo todo. Parece que a gente estagnou no tempo. Eu acho que vai muito na linha do que o senhor está defendendo, essa necessidade de reformulação. É uma pena. E assim, nessa linha, que eu acho, né, meu ponto de vista? O vínculo empregatício tradicional, ele já estava em crise. Né? Assim, eu sei porque quando eu falo nisso, tem gente que não gosta de ouvir. Mas na minha concepção, essa ideia de você trabalhar para um lugar só, 8 horas diárias, 44 semanais, juro, eu não consigo enxergar por mais muito tempo esse modelo. O modelo está mudando. Eu entendo que no futuro e próximo, o trabalho será muito mais on demand, por demanda. E a gente vai trabalhar para vários lugares, para vários tomadores. Isso vai gerar, naturalmente, uma mitigação de direitos mais específicos. Então, assim, a gente tem que tentar dosar. O trabalhador é a parte mais fraca, é óbvio. Mas eu não posso pensar o tomador de serviços como Henry Ford, entende? Eu vejo muita gente ainda analisando de trabalho como se no passado se falava, entendeu? Naquela época que eu tenho o grande empregador, poderoso, realmente dotado do poder empregatício. Eu estou falando do mercadinho, da lojinha, da vendinha. E será que, até que ponto a relação é tão diagonal assim como era no passado? É uma relação próxima, não é igual ao direito civil partes iguais, mas o pêndulo está aqui. Então a gente precisa de uma legislação que procure tratar com razoabilidade, proporcionalidade e bom senso
as partes à luz das novas relações dos trabalhistas que se construíram nesse momento. Então, e outra, né? A área trabalhista criou, infelizmente, hoje está claro, um verdadeiro pavor nos empresários. Eles não enxergam a área trabalhista como algo benéfico, algo que pode, inclusive, lhe protegê-lo. Não. Ele tem pavor de advogado trabalhista, de justiça do trabalho. Então, assim, eu acho que esse ajuste já era necessário. Não da forma que a reforma trabalhista fez, não desse momento atabalhoado, sem envolver a sociedade, não. Mas realmente algo que envolva a sociedade, que haja uma discussão. Quem sabe a gente consiga algo próximo do que foi o novo Código de Processo Civil. Uma comissão de notáveis que viajou o Brasil, ouviu a OAB, ouviu a magistratura, o Ministério Público, professores, especialistas. Quem sabe a gente consiga um diploma mais consentâneo com a nova realidade, agora especialmente pós-pandemia, né? Isso, inclusive, doutor Leone, não sou chamar só doutor, mas inclusive, Leone, nessa pandemia, me parece que muito pequeno empresário que tinha o e-commerce como algo completamente fora de cogitação, adotou, está satisfeito, adaptado ao modelo. Muito restaurante que recebia as pessoas presencialmente, passou a investir no delivery para poder sobreviver. Está faturando mais do que antes, ou tendo pelo menos um faturamento líquido melhor do que antes. Isso não vai ser respondido, essas relações que ele está gerando com quem opera o e-commerce para ele, ou quem faz o delivery, isso não vai ser resolvido pela CLT, que, aliás, tem um grave defeito de só regular um tipo específico de trabalho, o trabalho subordinado. Então, acho que a gente realmente precisa pensar além disso. Mas além E assim, eu estava aqui agora, antes de começar a live, eu estava jantando, né? E aí estava passando o nosso SPTV aqui, no caso, estava lá nesse canal. E aí saiu uma pesquisa já aqui de São Paulo e os supermercados tiveram um aumento de 25% da demanda. Inclusive mostrando mercados que tiveram que desenvolver delivery que não tinha o que você está falando. Mostrou no mercado agora de bairro que nunca imaginava ter um sistema de entregas. E aí, de repente, teve a pandemia, todo mundo com medo de sair de casa começou a pedir. Bom, ele desativou parte do mercado só para cuidar desse atendimento ao delivery. E vão ser abertas, então estavam dizendo, 20 mil vagas pelos supermercados aqui em São Paulo. 20 mil vagas. Então, perceba como no meio da pandemia, eu tenho um setor crescendo, chama muita atenção isso, né? É muito curioso. Dinâmico demais, é verdade. Mas voltando aqui até a tua pergunta aqui do colega Márcio Nunes, advogado aqui pernambucano, conhecido nosso, que pergunta se o senhor vê espaço para a volta das comissões de conciliação prévia, né, aquele projeto de 2000, 2001, que acabou não pegando tanto no Brasil, né? Se o senhor vê espaço para a volta desse modelo de negociação para levar um pouco do judiciário, demanda do judiciário? Olha, até em respeito ao Pedro Herculano, que está aqui presente, grande desembargador, presidente e tudo mais, né? Mas eu também, eu posso ser polêmico no que eu vou falar, eu sempre fui um grande entusiasta, vamos dizer assim, em formas alternativas de solução dos conflitos. Né? Desde quando eu estudava, e depois agora na militância prática, desde a mediação, a arbitragem, comissão de conciliação prévia, essas ferramentas todas, eu sou um grande defensor. Eu acho que o poder judiciário está aí, tem que ser enaltecido, preservado, ok, mas tem que ser uma de algumas formas de solução dos conflitos, mas não a única, jamais a única. Se outros países conseguiram desenvolver, por que não o país? A comissão de conciliação prévia é uma grande ideia. Ela é uma forma autocompositiva de solução dos conflitos, quer dizer, quando as próprias partes solucionam o conflito sem emprego da força. Qual é a crítica? Eu tenho algumas críticas à comissão de conciliação prévia. Primeiro, o formato de não ter, vamos dizer assim, um órgão imparcial fiscalizador. Sim. Um membro do Ministério Público ou da própria OAB para dar uma chancela em se verificar a rigidez da manifestação de vontade. Tudo bem, a CCP ela pode ser sindical ou empresarial. Mas da forma que ela foi alinhavada, com essa composição paritária, pensa numa comissão de conciliação prévia empresarial. Até que ponto ela vai atuar de maneira imparcial? E outra, é uma crítica que eu faço. A passagem por lá é um título executivo extrajudicial com eficácia liberatória geral
exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Quer dizer, se o trabalhador não fizer nenhuma ressalva, ele está dando quitação geral ao extinto contrato. Quantas denúncias nós tivemos de CCPs que eram verdadeiras, assim, vamos dizer, armadilhas. Ele iria lá, entrava muito, saía calado, recebia muito menos e tinha dado quitação geral ao extinto contrato. Quer dizer, essa é uma grande falha da CCP. Então, acho que ela merece ajustes. Essa questão de permitir ao trabalhador entrar com ação, cobrando diferenças ou outras parcelas, e de repente ter esse órgão imparcial, um membro da OAB ou do Ministério Público, para da chancela verificar a rigidez da manifestação de vontade. Esse é o meu ponto de vista. Essa pergunta que o Márcio fez, eu fiz questão de realizar, porque confesso ao senhor que quando nós estávamos no começo da pandemia, que saiu a 927 em cima da hora, depois veio a 936 melhor elaborada na minha visão, eu ainda fiquei pensando, sabe, Leone, vai vir outra MP que regule as rescisões, porque a gente sabe que a suspensão tem um período, a redução tem um período, e as MPs 927 e 936 também tem um prazo de vigência. E até agora não saiu nenhuma MP regulando modalidades mais simples para rescisões. Eu fiquei imaginando essa possibilidade. Aí eu fazendo um link, será que as comissões de concessão prévia não viriam numa MP facilitando a rescisão desse contrato de trabalho? De repente? Eu ainda acho, sim, que, lógico, outras MPs trabalhistas sairão, que é natural. O que a gente percebe é que o governo agora está preocupado, veja, sem entrar em questões políticas, nada disso, eu estou analisando que imparcialmente. Ele está preocupado agora em regulamentar outras áreas, né? Porque não é só a área trabalhista. Eu tenho a área civil, a área consumidora, outras áreas estão sendo regulamentadas. Só que essa fase, Leonardo, eu enxergo, seria a terceira fase, né? Porque a gente, veja, a gente tem uma primeira fase, uma segunda, e tem razão. Os empresários estão falando, mas não dá só para reduzir proporcionalmente jornada e salário e suspensão do contrato. Eu vou ter que desligar. Então, acredito que deve vir algo nesse sentido e mais. Também devem sair mais MPs específicas a determinadas categorias ou funções. Nós temos um exemplo já, que foi a 945 do trabalho portuário, mas acredito eu que outras MPs específicas também sairão. E lembrando, hein? Depois, lá na frente, em breve, teremos todo o parto da conversão em lei. E a gente viu agora a MP 955 revogando a MP 955 do contrato verde-amarelo. Quer dizer, então pensa que esse debate todo vai voltar à ordem do dia para a conversão em lei. Ou seja, a gente vai ter discussão realmente para mais de metro, né? Com certeza. E ainda aí, também falando dessa MP, um assunto polêmico que eu preciso fazer para o senhor, até porque saiu pergunta também nesse sentido, recebi, que é o seguinte: o que o senhor achou da decisão do Supremo em relação à questão da doença ocupacional, o Covid ser ou não doença ocupacional, que não foi isso que o Supremo decidiu e que até foi a mídia noticiou equivocadamente. O que o senhor achou do que estava previsto na MP e do modo como o Supremo interpretou a questão? Olha, eu também sou um ponto polêmico, naturalmente, né? Eu até, curiosamente, esse final de semana, no escritório, a gente fez um parecer sobre isso, foi uma consulta de uma empresa que a gente atende aqui. E, veja, a minha interpretação da decisão do Supremo, data máxima vênia. Isso eu aprendi até com o meu orientador de doutorado, que fez a PUC, com o ministro Pedro Paulo Teixeira Manos, aposentado, né? Que era do TST, hoje ele é advogado, tal, diretor da PUC, da faculdade. Mas ele falou algo que eu nunca mais esqueci. Eu lembro que eu estava lá no mestrado, começando esses estudos mais aprofundados. E ele falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, e ele dava aula pra gente de manhã, ia para Brasília, que ele tinha sessão à tarde lá no TST. Ele falava assim, olha, não é porque o tribunal ele cancela uma súmula ou uma OJ que ele passou a adotar um entendimento em sentido contrário. Qual o paralelo que eu falo da decisão Suprema? Em nenhum momento o Supremo ele disse o contrário do artigo. O que ele fez foi suspender os efeitos dos artigos 29 a 31 da MP 927. Porque a redação, isso foi falado, a redação ela era problemática. Porque a redação ela vinha assim, a doença relacionada ao coronavírus não é doença ocupacional. Ela já vinha afirmando. Salvo comprovação do nexo. Redação horrorosa, porque o tema é extremamente polêmico.
E do que eu já discuti com estudiosos, acadêmicos e tudo mais, é que nós já temos várias correntes de teoria sobre isso, mas qual é a teoria que eu adoto? Não é porque o Supremo suspendeu os efeitos do artigo 29 que ele passou a entender em sentido contrário. Perfeito, Simplesmente perfeito. Não, suspendeu os entendi, efeitos. entendi. Esse artigo assim, ele Sim, não pode sim, continuar. Então sim. volta à ordem do dia. E a ordem do dia, o debate, é a legislação previdenciária. E, a meu ver, Concordo. isso não exime a necessidade do trabalhador, do segurado, de fazer a comprovação do nexo causal de que aquela doença é relacionada ao trabalho. Veja, volta ao grande problema que eu enxergo, que é a questão do ônus da prova. Sim, A sim, gente vai sim. pensar, se a gente aplica a distribuição estática, a distribuição dinâmica do ônus da prova, o princípio da aptidão da prova, se essa é uma prova diabólica ou não, se eu tenho presunção, eu volto no artigo 818 da CLT e 373 do CPC. De forma que eu entendo que, primeiro, não exime, assim, a bola ficou meio dividida. Deixa eu tentar explicar melhor. Isso não exime o trabalhador e o segurado de fazer a comprovação de que aquela doença foi relacionada ao trabalho. E isso não exime a empresa de fazer a prova em sentido contrário. É lógico que nesse ponto, se a gente parar para pensar, a empresa tem um clichê probatório. Como o coronavírus é uma pandemia, você entende que a empresa argumentou, mas quem garante que ele pegou a doença trabalhando? E ainda mais aqui no Ninguém Brasil, poderá que o índice de garantir, né? isolamento de respeito ele é muito baixo. Aqui em São Paulo, nós temos uma média só de 47%. Então, quer dizer, 53% não está respeitando o isolamento. Sim, Então, sim. quem garante que essa pessoa pegou o coronavírus trabalhando? Agora, entrou um caso no escritório, sem citar nomes, mas o caso em si que eu queria debater com vocês. Olha o caso, eu peguei o caso agora que entrou semana passada de uma enfermeira que trabalhava no hospital com doentes que comprovadamente tinham coronavírus. Ela tem mais de 50 anos, um quadro de asma muito intenso, o hospital mandou embora e depois comprovou que ela pegou o coronavírus. A minha prova fica um pouco facilitada, por quê? Porque a minha cliente é enfermeira que trabalha num hospital com doentes que de maneira comprovada já têm o coronavírus. O risco é Só que iminente esse aí. parecer que eu O risco é fiz iminente. O é de risco é uma iminente. multinacional, que eu também não vou citar o nome, mas que dividiu os empregados em 3 setores, e aí a pergunta que foi feita é: e se o trabalhador pegar o coronavírus, é uma doença ocupacional? E o ramo da atividade é outro, envolve alimentos, é outra coisa. Você entende que são situações e situações? Uma coisa é enfermeira, Concordo. outra coisa é uma multinacional que trabalha no ramo de alimentos, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que chegar nos e nas teorias. Teoria de responsabilidade subjetiva, responsabilidade objetiva, tem algum tipo de excludente, eu alego força maior, eu alego factum principis, então ainda volta em todo esse debate de discussão, pelo menos a meu ver, data máxima vênia, né? Eu, inclusive, como advogado, também advogo para empresas, empregados em empresas como o senhor, eu, inclusive, recebi consulta nesse sentido após o julgamento do Supremo, porque a mídia divulgou de maneira muito, muito superficial. E eu disse, olha, não tem, isso vai ser cada caso, a casuística vai definir. Você, empregador, se eu empregador fosse, eu até sou, mas nesse momento meu escritório está fechado, então, se o empregador funcionando fosse, eu iria manter uma higienização impecável do meu trabalho, uma distribuição de material de proteção totalmente controlada e documentada, divulgaria cartilhas de prática de proteção, adotaria rodízio, e aí eu estaria demonstrando que a probabilidade é pequena, mas mesmo assim, em tese, o risco existiria, mas isso vai ser a casuística. Vai ser, eu acho que uma das grandes dificuldades da medicina do trabalho, Leon, estabelecer esse nexo causal. Não é? Muito... Mas você entende, Leonardo? O que eu acho, e aí com todo respeito, né? Isso foi muito divulgado pela mídia também. Acho que você também acompanhou direitinho a votação e tal, não sei o que, a decisão, né? Em nenhum momento o Supremo disse o contrário, entende ou não? Entendi, Ele simplesmente ele discutiu a letra, e não só do artigo 29, do artigo 31. E o artigo 31 flexibiliza
a atuação dos auditores fiscais do trabalho nesse momento. Quer dizer, então simplesmente o que foi decidido? Tinha um artigo e o Supremo suspendeu os efeitos. Mas em nenhum momento o Supremo ele foi lá e bateu o martelo e falou: eu entendo que é dessa forma com efeito vinculante. Não. Então o assunto continua na ordem do dia extremamente polêmico. E que isso vai gerar muito debate perante o Poder Judiciário. Pelo menos é a minha interpretação da ata máxima Vênia. Eu concordo plenamente com o senhor, doutor. Concordo plenamente com o senhor. Eu sei que você, Leandro, tem uma outra live agora às 9 horas, e sei que, por força dessa live que é reunião do escritório. A gente vai definir agora, né? Um parecer que entrou aí pra gente fazer, a gente tá construindo aí como é que a gente vai desenhar. Mas ainda dá, vamos fazer mais um. Empolgou a live, vamos fazer até as 10. Vamos fazer até as 10 para as 9, a gente consegue fazer. Às 9, às 9? Até as 10 para as 9, pode ser? 10 para as 9, perfeito. Então, eu passou já 20h42 já. Perfeito. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta da nossa audiência aqui. Professor, e no caso do sindicato se omitir ou querer obstruir e você chamar a federação ou confederação para sanar o problema de acordo coletivo, poderia me fazer acordo direto com os trabalhadores? A pergunta é de Augusto Araújo. Olha, a pergunta é excelente, tá? Uma excelente colocação. Eu vou dar também o meu ponto de vista de novo. Data máxima Vênia. Sempre, em nenhum momento em nenhum momento eu sou o dono da verdade, muito pelo contrário. A gente só está fazendo aqui reflexões, respeitando outros entendimentos, naturalmente. Se nós analisarmos o direito coletivo do trabalho, a estrutura sindical brasileira, especialmente os artigos 511 seguintes, a gente entende claramente, e a própria Constituição, que o nosso sistema ele é confederativo, com 3 graus, né? Nós temos sindicatos, federações, confederações, e margeando os sistemas centrais sindicais que tiveram reconhecimento formal. Muito bem. Em nenhum momento a legislação ela limita a atuação apenas aos sindicatos, apenas ao piso da estrutura sindical. Ela também autoriza, e a gente verifica claramente, que na omissão dos sindicatos, nós temos a possibilidade da atuação das federações, das confederações e até mesmo uma negociação direta com os próprios empregados. Eu sei que o que eu falo é polêmico, eu ouso dizer ainda, e com o artigo 11 da Constituição, e os artigos 510A a 510D nesse momento, até a representação dos trabalhadores no chão da fábrica seria possível intitular isso, né? Seria possível se criar, se tabular essa questão. O que eu acho só, e também meu ponto de vista, que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não a do Ricardo Lewandowski, essa plenária, ela feriu a Constituição. Isso é meu ponto de vista. Acho que interrompeu. Isso. A redução do salário, ela necessita passar pelo sindicato. Você pode adotar a corrente que for, mas renda não é a mesma coisa que salário, etc. O que o ministro Ricardo Lewandowski tentou fazer, pode ele criou uma regra, mas é o acordo individual ser comunicado ao sindicato dentro de 10 dias, e o sindicato poderia adotar um dos 2 caminhos. Ou deflagrar uma negociação coletiva, ou ficar inerte. E ele ficando inerte, isso iria corroborar o acordo individual anteriormente entabulado. A partir do momento que o Supremo entendeu que o acordo individual daria aso de maneira constitucional a possibilidade de reduzir o salário, eu enxergo que isso pode ser muito perigoso. Porque numa visão macroscópica, autorizaria o magistrado a decidir, inclusive contra a lei, o que fere ligas mestras de um Estado democrático de direito, que está plasmado no artigo 1º da Constituição Federal. Então, eu acho que em nenhum momento, mesmo com princípios, etc., o magistrado está autorizado a decidir contra a lei. E a nossa Constituição é a nossa lei maior. Então, o Ricardo Lewandowski estava tentando construir um raciocínio respeitando-se a Constituição. Então, o acordo individual, a meu ver, fere frontalmente o artigo 7º, inciso 6. Porque eu acho que isso pode trazer mais insegurança jurídica do que segurança jurídica. Eu mandar aqui um abraço para o desembargador eleitoral Delmiro Campos, que nos prestigia aqui. Seja bem-vindo, doutor Delmiro, para essa live. Uma pergunta aqui do doutor Ronaldo Mansur. A redução do salário tem que ser obrigatoriamente passar pelo sindicato ou poderá ser feito apenas com anuência do empregado?
Isso geraria insegurança ao empregado. É basicamente o que você acabou de mencionar, né? Eu acabei de colocar. Mas veja, respeito apenas o contrário, mas particularmente eu entendo que a decisão do Supremo feriu a Constituição. Perfeito. Leone, na sua ótica, a gente, para respeitar aqui o tempo de exposição, na sua ótica, o que é que a gente deve aguardar para o que é que os advogados trabalhistas, a comunidade jurídica trabalhista deve aguardar de novidade na seara trabalhista nos próximos dias, tratando-se de matéria de medida provisória? A volta do contrato verde e amarelo, por exemplo. A volta do contrato verde e amarelo. Prever. É difícil a gente prever, e assim, eu vou falar algo também com muito cuidado para falar. Não é momento de piada, nada disso. Mas que o coronavírus, ele resgatou a área trabalhista, isso é negável. É negável. A gente estava discutindo antes da pandemia, não tinha um que não estava desanimado. A gente estava discutindo fim da justiça do trabalho. A gente estava discutindo unificação dos trabalhos com a Justiça Federal. Aqui em São Paulo, quantos escritórios trabalhistas abriram o braço previdenciário, o braço civil, com medo do que iria acontecer com a área trabalhista? Verdade. Então, com certeza, nós teremos anos e anos de muito debate, muita discussão, porque as consequências elas são imprevisíveis. E, naturalmente, outras medidas provisórias terão que sair. E nós temos hoje um dos exemplos, será um exemplo mais didático de respeito ao artigo 62 da Constituição. Relevância e urgência como motivos autorizadores de petição de ordem provisória. Eu acho que nada mais didático nesse momento do que essa pandemia. Quer dizer, pode falar o que quiser, não estou defendendo o governo, nada disso. Mas que agora o artigo 62 da Constituição está sendo respeitado no que concerne a relevância e urgência. Eu não sou muito fã, tá? Eu vou ser bem honesto, de legislar por medidas provisórias. Eu, Leone, data máxima vem. Eu sou daquela teoria clássica de tripartição de poderes, de separação de poderes, separação de funções, checks and balances, freios e contrapesos, espírito das leis, Montesquieu, dessa linha. Mas que a gente tem agora, e a autorização constitucional para assim fazer, em se editar à luz de relevância e urgência, realmente esse é um momento didático para se editar, né, a MP à luz do artigo 62 da Constituição. Verdade. Leone, a nossa gratidão por essa sua explanação rica. Trouxe um novo olhar, teve matéria que você falou aí que eu passei a olhar de modo diferente. E o nosso agradecimento da associação pela sua participação de hoje. Eu informo a todos que sigam o Leone nas redes sociais. Eu sou seguidor do senhor do YouTube também. Já antecipo. Obrigado. E é enriquecedor, é sempre uma pessoa que está sempre atualizada, com exposições muito claras e dinâmicas. E acho que nesse momento que a gente está, digamos assim, muito nas nossas residências, trabalhando, né, nada melhor do que se atualizar com essas pilas de informação que suscitam a curiosidade, a criatividade e um novo olhar. Então, o senhor trouxe aqui um novo olhar para várias questões. Nosso verdadeiro agradecimento. A todos uma boa noite. Segunda-feira, às 18 horas, nós vamos estar com a doutora Valdete Severo. Então, Leone, a palavra é sua para o encerramento. Muito obrigado. Doutor Leonardo, obrigado mesmo, gratidão. Eu só tenho a agradecer. Parabéns pelo trabalho, tá? Mandar um grande abraço para todos os advogados e advogadas aí de Pernambuco, tá bem? Também a todos que nos acompanharam. Também tivemos presenças ilustres, Bento Herculano e desembargador, também agradeço, né? E eu acho assim, eu falo por mim, eu poderia estar fazendo mais, mas isso está ao nosso alcance. A gente poder, nesse momento, doar informações de maneira gratuita, todo mundo que acompanha, incitar reflexão e debate, eu acho que isso faz toda a diferença em momentos como esse. E a gente está auxiliando, né, a passar por esse período da melhor forma possível e tentar construir uma sociedade melhor, uma sociedade diferente. Então, é uma dica que eu dou para quem acompanha. Eu sei que ninguém tá bem ou tá com a plena sanidade mental nesse período, mas vamos procurar ocupar a cabeça, né, e aproveitar as oportunidades dessas lives, desse rico conhecimento que está sendo disponibilizado, inclusive, de maneira gratuita. Porque, com certeza, uma frase que meu pai falava, eu sempre repito: para o bom profissional, sempre vai ter espaço no mercado. Isso é inegável. As contratações vão voltar, vão ser retomadas, e é lógico, qual vai ser o divisor de águas, especialmente o trabalho
intelectual, o preparo, o conhecimento, essa base. Você imagina o escritório contratando advogado trabalhista, o advogado falar que nesse momento não teve tempo de se especializar, não conhece CLTs, assim, de plano não vai ser contratado de plano, porque assim, não vai ter desculpa. Então, quer dizer, eu falo que não teve tempo, que não tem, que não adianta. Então, o que eu recomendo é vamos tentar ocupar a cabeça e se atualizar ao máximo, angariar ao máximo de informações. Gratidão, viu, doutor Leonardo? Obrigado mesmo. E fico à disposição para outras lives e outros chamados. Joia. Abraço a todos, abraço, Leone. A gente encerra. Segunda-feira tem live novamente. Bom final de semana a todos. Forte abraço a todos. Tudo de bom, viu? Até mais. Tchau, tchau.